Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com os amados irmãos, seja com todos os nossos queridos irmãos também da Igreja Presbiteriana em Jardim de São Paulo, a todos aqueles que nos acompanham, que têm se feito presente nas quartas-feiras e nos domingos, como hoje pela manhã, neste momento de culto, de adoração ao Senhor, de louvor ao Senhor e também de ministração da sua palavra. Assim também como todos aqueles que têm nos acompanhado no domingo à noite, têm estado conosco, adorando e louvando o nome do Senhor. É um prazer para nós, uma alegria, podemos estar sempre compartilhando da palavra de Deus e desses momentos ao Senhor e para a glória do Senhor, com todos aqueles que amam ao Senhor. Nós vamos orar nesse momento, antes de lermos a palavra de Deus e depois de louvarmos dos cânticos juntos, cânticos conhecidos. Nós vamos fazer isso para a glória e louvor do nome de Jesus. Para início, vamos orar, curva a sua fronte, juntamente conosco, e vamos orar ao Senhor, adorando ao Senhor a partir dessa manhã. Deus querido e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos na beleza da tua santidade e te damos graças pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Pela semana que passou, nós te somos gratos, ó Deus, pelo pão de cada dia, pelo vigor, pela saúde, pela tua presença conosco, ó Deus, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo dia de hoje, o domingo, o dia do Senhor, o dia de ajuntamento solene, enquanto estamos nesse momento juntos para adorar o teu santo nome. Abençoa cada um, irmão e irmã, que estão nos seus lares nesse momento, nos acompanhando, estando junto conosco para adorar o teu santo nome. Nos abençoa, Pai, perdoa os nossos pecados, nos dirige, nos ilumina na Tua palavra, em todo momento aqui, nesse momento de oração, no momento da leitura da Tua palavra e também nos momentos de louvores. Ser propício a nós, para a glória de Jesus Cristo, é o que nós oramos, agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, abra a sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura da palavra de Deus no Salmo de número 2. Farei a leitura e os irmãos estarão acompanhando e pode ser esse acompanhamento em silêncio ou você pode ler juntamente comigo aí na sua casa. Você abre o Salmo de número 2 e vamos fazer a leitura desse texto para a glória de Deus. Salmo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: Tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Glórias seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo, louvado e bendito seja o seu santo nome. Que a sua palavra lida essa manhã encontre guarida no seu coração, no nosso coração, no coração da igreja de Cristo, para a glória do Senhor. Que ela nos edifique, nos abençoe e possamos estar assim meditando na sua palavra a partir desse momento, enquanto também louvamos
ao Senhor nosso Deus. Então louve conosco este cântico que diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Muitos conhecem, você pode cantar aí na sua casa, louve, deixe esse cântico fluir pelo seu coração, pela sua alma, faça isso com alegria. Hoje é o dia do Senhor. Claro, bem sabemos que todos os dias é o dia do Senhor, mas hoje é o domingo, o dia do ajuntamento solene, o dia que o Senhor separou para Ele, para que adorássemos, para que louvássemos o seu nome, para que nos 6 dias anteriores fizéssemos todo o nosso trabalho, mas no 7º dia nós estaríamos descansando no Senhor. E esse descanso, ele se transforma em adoração, em louvor, em estarmos na presença de Deus, fazendo tudo aquilo que Ele se agrada. Louvemos ao Senhor, louve junto conosco. Grande é o Senhor. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos, queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céus. Amém. Senhor, continue nos abençoando no seu louvor. Agora vamos dizer que Jesus, de fato, assim como Ele está na nossa presença, está junto conosco, nós queremos também estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai.
Pai. E o véu? O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui Só para te adorar. só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Vamos orar mais uma vez e logo depois dessa oração estaremos nos organizando aqui rapidamente para poder pregar a palavra do Senhor, trazer a palavra do Senhor, a mensagem de Deus para os nossos corações essa manhã. Ore comigo. Ó Deus querido e Pai, bendito Senhor, Rei dos céus e da terra, soberano Senhor, Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas, nós te louvamos e te agradecemos pela tua graça e misericórdia derramada sobre nós. Obrigado, Senhor, pela tua bênção sobre as nossas famílias, sobre todos aqueles que fazem parte da nossa igreja em Jardim São Paulo, por aqueles que fazem parte de outras igrejas, Senhor, do nosso presbitério ou não, ou fora do nosso presbitério. Abençoa todos aqueles que têm nos ouvido, acompanhado e ouvido a tua palavra, Senhor, procurado ouvir a palavra de um Deus, de um único Deus todo-poderoso, santo e justo que reina essa terra, o único Senhor todo-poderoso que reina sobre a nossa vida, que orienta a nossa vida, que direciona a nossa vida em toda a nossa caminhada. Pai Santo e Justo, muito obrigado por esse momento. Nós te pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para a glória e louvor do teu nome, para que possamos aprender e ouvir e refletir sobre a tua palavra no santo nome de Jesus. Faz isso, Senhor, para a glória e louvor do teu santo nome, que é excelso, em nome de Cristo, teu Filho. Nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Nós vamos nos redirecionar aqui, irmãos, a podermos estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor, claro, agora na sua palavra. Você vai abrir a sua Bíblia lá no livro de Judas, na carta de Judas. Abra as Escrituras na carta de Judas. Vamos estudar e ouvir sobre a palavra do Senhor. Abra o seu texto lá na carta, segundo escreveu Judas. Já estou abrindo o meu texto aqui, deixando ele aberto para que a gente possa meditar na palavra do Senhor. Possamos fazer isso juntos. Os irmãos vão acompanhar a leitura comigo do versículo 20 e o versículo 21 apenas do texto da carta de Judas. Vamos aprender da palavra do Senhor segundo a sua vontade, que o Senhor nos oriente e nos ajude nessa manhã. Judas,
apenas os versículos 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Eu quero ler mais uma vez, por favor, acompanhe, para aqueles que talvez não tenham aberto ainda a palavra de Deus. Judas 20, 21. Os versos 20 e 21. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, e esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos abençoe, e eu peço que o Senhor abençoe profundamente a sua vida, para que sejamos edificados para a glória de Cristo. Queridos irmãos, essa epístola, epístola ou carta, ela é escrita por Judas. Ela tem como autor Judas, e isso é claramente identificado lá no versículo 1, onde você vai ler aí nas Escrituras o autor dizendo: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então o autor aí se identifica, escrevendo aos irmãos, como sendo irmão de Tiago. E nós temos algumas afirmações de alguns críticos bíblicos em estarem completamente convencidos de que esse mesmo apóstolo aqui que se identifica na carta é também o meio-irmão de Jesus, né? Ele está aqui como sendo filho, né, de Maria, e, claro, o Espírito Santo de Deus, que pôs no ventre de Maria o Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele aqui afirma ser irmão de Tiago e, claro, o meio-irmão de Jesus. Ele era um líder da igreja em Jerusalém, e ele é citado por Paulo lá no capítulo 2 do livro de Atos, nos versículos ali 15 e também nos versículos 32. Ele é citado como uma das colunas da igreja, um homem extremamente importante na sua piedade, no seu fervor para com a palavra de Deus, nos seus atributos, dons e talentos com relação ao Evangelho, pelo seu comportamento zeloso com relação ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em defender a fé que foi um dia entregue aos santos. Então, um homem de graça, de misericórdia, um homem de paz, um homem de zelo, um homem completamente íntegro e dedicado à obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, além de se identificar aqui, como olhamos no texto, meus irmãos, como sendo irmão de Tiago, há uma identificação aqui altamente importante, que é a sua identificação como servo de Cristo. Que coisa maravilhosa, não é? Em poucas vezes nós ouvimos frases diretamente ditas pela boca de muitos líderes nos nossos dias, de que é servo de Cristo. Geralmente muitos se apresentam como sendo o apóstolo fulano de tal, o pastor grandioso fulano de tal, o grande líder fulano de tal, o teólogo Beltrano, o estudioso Cicrano, sempre colocando títulos que tem como base o seu conhecimento, a sua formação de mestrado, doutorado, PhD e tantos outros títulos. Mas olha que interessante, o servo do Senhor, o verdadeiro cristão, é aquele que se identifica primeiro como servo de Cristo. Ele é servo do Senhor, ele se considera claramente e com muito prazer e com muita alegria sendo servo de Cristo. Primeiro eu sou servo, depois tem os outros títulos dos quais o Senhor também me concedeu conhecer e almejar e desejar por meio do estudo, para conhecimento, para a edificação da igreja. Mas primeiro eu sou servo, ou seja, eu sou escravo do Senhor Jesus Cristo. Esse é uma das identificações aqui, além dele dizer que é irmão de Tiago, a maior delas aqui é ser servo do Senhor.
conforme aqui os relatos do Novo Testamento, onde os irmãos de Jesus se converteram após a sua ressurreição. E Judas poderia ter se apresentado apenas como irmão de Jesus. Eu sou aqui o irmão de Jesus, o grande Jesus, o milagroso Senhor, o Messias, o grande Deus. Ele poderia ter aproveitado, vamos dizer assim, entre aspas, o status, né, de Jesus, que ele nunca se apresentou com status, mas ele sempre esteve com humildade, com mansidão, como um homem que se coloca menor do que os outros, né, apesar de Deus, mas sempre tratou o ser humano com extrema humildade. E não seria diferente para aquele que é verdadeiramente servo de Cristo. É não se apresentar com títulos ou com importância de outra natureza, mas sim se apresentar como servo do Senhor. E mesmo aqui, como ele é irmão de Jesus, mas ele prefere aqui na sua apresentação mostrar uma relação de escravo, uma relação de servo, e não uma relação de eu sou irmão de alguém muito importante. Então isso é uma das grandes características que é colocada aqui por Judas em sua carta. Isso é importante para que a gente aprenda como se comportar como cristão. Ao chegarmos nos lugares onde vamos nos apresentar, ou alguém que peça suas credenciais, né? Eu certa vez fui convidado para pregar numa igreja e a pessoa me pediu, um irmão me pediu as minhas credenciais, o meu currículo, né, para falar lá. Eu me senti muito constrangido com isso, mas tudo bem, eu comentei para ele, né, a formação teológica, cursos que estavam em andamento, mas é constrangedor para o coração do cristão, daquele que entende que o Senhor Jesus Cristo, Ele é que é o Senhor da nossa vida, Ele é que é o Senhor de tudo, Ele é que é o cabeça da igreja. Esse tipo de informação se torna absolutamente irrelevante. Então é preciso se apresentar, olha, em primeiro lugar aí no meu currículo, no qual você quer, eu sou escravo de Cristo, eu sou servo do Senhor. Depois, eu me formei nisso, eu me formei aquilo, isso vem em segundo lugar. Mas é interessante que Judas se apresenta nesse sentido para nós aqui. Ainda aí no versículo 1, acompanhe por favor, porque eu vou caminhar alguns versos aqui e dar ênfase àqueles versos 20 e 21, no qual nós citamos aqui no início. Ainda aí no verso 1 nós temos as características para quem Judas escreveu, aos destinatários, aqueles que iriam ler a sua carta, não é? Então, não aparece aí uma descrição geográfica, não aparece uma descrição cultural ou de situação social daquela igreja para onde Judas está escrevendo. Mas ele dá uma ênfase, dá um destaque muito grande à questão teológica, aonde ele começa descrevendo assim aos chamados. Ele inicia o seu texto aos chamados. Eu estou escrevendo para aqueles que foram amados na eternidade, chamados na eternidade, convocados, eleitos por Deus na eternidade. É esses que eu estou escrevendo. Então, para aqueles que foram eficazmente, pela eficácia da voz do Espírito Santo de Deus, para estarem com Cristo e fazerem parte da igreja do Senhor. Aos que têm sobre eles o amor de Deus. É para esses que Judas está aqui escrevendo, não é? Para aqueles que foram amados e eleitos desde a eternidade pelo Senhor Jesus Cristo. E aos que estavam sendo também, ele usa outras palavras aí, guardados e preservados para o dia de Cristo Jesus. Olha que maravilha, olha que sequência profunda e de extrema alegria e prazer para aquele que se identifica e ouve a voz do Espírito Santo em nosso coração, porque Ele é que testifica com aqueles que são filhos de Deus, que de fato eles são filhos de Deus. Quando você tem aí a sequência de que você foi chamado, e de que você foi guardado, e de que você foi preservado, né? Ou seja, você é chamado, você está sendo guardado até o dia de Cristo Jesus, e preservado também até lá. E ele faz isso aqui, terminando a introdução, com uma oração, aonde ele diz aí, você vai ler no texto, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. É assim que o Judas ele termina a introdução da epístola,
com essa oração maravilhosa, com essa oração que a gente deveria ler e repetir a leitura por diversas vezes, para cada vez mais se aprofundar nessas palavras nas quais Cristo tem colocado para mim, para você e para a sua igreja. Esse é o desejo do coração de Judas na sua oração. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Olha, para aquele que foi chamado, para aquele que está sendo guardado, para aquele que está sendo preservado, ele já tem a misericórdia, já tem a paz e o amor. E aí o desejo de Judas é que isso seja multiplicado na tua vida, multiplicado na vida de vocês, na vida dessa igreja a quem o Senhor amou desde a eternidade e para onde eu estou escrevendo e amando também. Vamos um pouco mais adiante, no versículo 3 agora, você vai ver Judas escrever dizendo: amados, né? Procurando eu escrever-vos com toda a diligência, né? Com toda o desejo profundo, a ansiedade de escrever para aquela igreja acerca da salvação comum. Olha que coisa interessante. Aí no verso 3, no versículo 3, o desejo de Judas é estar escrevendo a esses amados acerca da salvação. E quando ele usa a palavra comum aí, a gente vai ver um pouco mais em detalhe aqui, ele está falando desse ato de salvação do qual Cristo agiu com ele e agiu também com você, e agiu com a igreja. Essa salvação é comum a nós, né? E o desejo aqui de Judas a princípio, aí no versículo 3, você vai perceber que ele queria escrever sobre a doutrina da salvação. Ele estava querendo escrever sobre a salvação na vida dos crentes. Mas aí nós percebemos que, quando ele diz procurando eu escrever, o sentido é de que quando ele começa a fazer uma coisa, ele parece que é interrompido naquele momento. Procurando eu vos escrever com toda diligência, né, acerca da salvação, aí acontece algo, aonde quando ele começa a escrever acerca da doutrina da salvação, e enquanto ele está escrevendo, algo acontece, um inesperado acontece, há um constrangimento no coração de Judas, na mente de Judas, para não escrever sobre esse assunto. Olha que coisa interessante. E aí a atenção de Judas, como era um apóstolo inspirado por Deus, por meio do seu Espírito Santo, ele passa a exortar, a advertir os seus amados irmãos para quem ele estava escrevendo, a agora batalharem pela fé que foi dada a eles de uma vez por todas. Então, o que Judas vai repetir mais adiante é: tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi, de uma vez por todas, dada aos santos. Começa querendo escrever sobre a salvação, mas Deus o direciona o seu coração e a sua mente a escrever que batalhem pela fé. E essa fé que um dia, outra coisa interessante aqui, essa fé foi dada de uma vez por todas aos santos. Não foi por parte, não foi dada num período da história da igreja e depois vai ser concluída em outro tempo. Não, foi dada de uma vez por todas. Aí me vem logo à mente quando Jesus está na cruz do Calvário, nos seus últimos minutos de vida ali, o Deus homem, o Deus encarnado vai gritar ali na cruz: está consumado. E quando esse grito ecoa na eternidade, está consumado, aqui acontece o que Judas está dizendo, escrevendo para aqueles irmãos e também escrevendo para mim e para você, né? Que de uma vez por todas foi dada essa fé aos santos. Então, o objetivo principal aqui da carta de Judas foi o de exortar aqueles irmãos a batalharem, né? E esse termo aqui de batalha, de batalhar, é um termo usado na Antiguidade, você vai ver isso no Antigo Testamento, e se você for ler sobre a parte histórica também do Novo Testamento, você vai ver que é um termo de batalha, um termo usado numa linguagem de exércitos, numa linguagem militar. Era um termo usado para uma luta entre oponentes, né? Um oponente batalha com o outro sobre alguma coisa. Então essa é a essência do que Judas está escrevendo para mim e para você, escreveu aqueles irmãos. Que batalhem como numa luta entre oponentes, como dois exércitos estão lutando por um objetivo,
lutem pela fé que um dia foi entregue aos santos de uma vez por todas. Queridos irmãos, a fé aqui ela tem um sentido objetivo, né? Bastante objetivo, significando aquilo em que se crê. Em que cremos? Em quem cremos? Né? Está aqui fazendo uma referência evidente, claro, à doutrina de Cristo e à doutrina dos apóstolos. Se tratando aqui da doutrina de Cristo, doutrina dos apóstolos, é um termo que eu abro parênteses aqui, para deixar aqui dar uma deixa aqui acerca do que vamos tratar à noite. No texto da noite, no culto à noite, nós estaremos tratando aqui da doutrina dos apóstolos, da doutrina de Cristo. Vai ser citado lá no sermão, se Deus assim me ajudar e nos permitir ouvir. Mas o sentido aqui de fé, o objetivo eficaz da fé aqui é a doutrina de Cristo e a doutrina dos apóstolos. Ou seja, Judas está dizendo para mim e para você, batalhem, lutem como que entre oponentes com aqueles que querem subjugar o Evangelho, com aqueles que querem distorcer o Evangelho, com aqueles que querem distorcer a mensagem de Cristo, a imagem do próprio Cristo, como existiam aqui no século I, muitas heresias, muitos grupos hereges, muitas falsas doutrinas querendo deturpar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E assim como João, o apóstolo João, nas suas cartas, ele está ali também defendendo a fé dos cristãos, a fé que um dia foi entregue de uma vez por todas. Judas está fazendo também aqui na sua carta, nessa carta extremamente teológica, doutrinária, e uma carta extremamente voltada para a defesa da fé, uma carta apologética, vamos dizer assim. Então, batalhem pela doutrina de Cristo, que foi deixada aos apóstolos e escrita para nós, não é? E essa fé, essa doutrina aqui, ela havia sido dada de uma vez por todas à igreja do Senhor Jesus Cristo. Então a ênfase aqui está na luta e na batalha pela fé, quando você vê aí no versículo 3. Ele muda de direção, vai escrever sobre a salvação, o Espírito Santo manda ele escrever sobre a batalha da fé, a defesa da fé. E é essa ênfase que ele dá aí no versículo 3. No versículo 4, me acompanhem por favor, está aí a justificativa, a justificativa pela qual Judas está escrevendo a batalharem pela fé. Porque você poderia perguntar, bom, foi me dada a ordem de batalhar pela fé, mas qual a justificativa para que eu batalhe pela fé? Está aí no versículo 4, acompanhem comigo a leitura. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Está aí a resposta. Eis a justificativa para você batalhar pela fé que um dia foi entregue a você de uma vez por todas. Foi consumada na cruz do Calvário, e aí você precisa dia a dia, minuto e segundo, estar defendendo essa fé que um dia te foi entregue. Como um grande tesouro que o Senhor te deu, botou na tua mão e disse, olha, esse é o maior tesouro que eu te dou. Guarda, persevera nele, ama esse tesouro que eu te dei e batalha por ele. Não deixa que ninguém diga que ele não tem valor. Não permita que ninguém venha dizer que esse não foi um presente extremamente precioso, importante para a sua vida. Não permita isso. É isso que Judas está nos ajudando a entender aqui no seu texto. Então, por que ele dá essa justificativa? Porque haviam homens no meio da igreja e ao redor dela, grupos, né, de que tentavam deturpar o Evangelho e dizer que Cristo não havia existido, o Cristo histórico não existiu, esse Evangelho está errado, não é bem assim, vocês devem escutar outros dogmas, outras ideologias, outras filosofias, essa aí não é correta. E haviam homens no meio da igreja, dentro também da igreja, não era só aqueles que se aproximavam, mas haviam homens, segundo Judas, que já estavam sentenciados para juízo, mas estavam ali para causar problemas para a igreja. Eram chamados homens ímpios, que ele diz no texto. E esses estavam transformando, irmãos, deturpando aí, mudando a graça de Deus em libertinagem. Eles negavam que Cristo era Deus. Eles negavam veementemente que Cristo era o Senhor Deus.
E a presença desses homens aqui no meio da igreja ou ao redor dela justifica as palavras que Judas escreve aqui nessa carta para aqueles irmãos que precisavam batalhar e lutar para defender a fé que uma vez foi entregue aos santos de uma vez por todas. Ou seja, nos nossos dias nós vemos aí o quanto que há evangelhos deturpados, evangelhos perigosos, falsos evangelhos, falsas palavras, falsas pregações, uma pregação e dentro dela está ali temas perigosos para a sua vida, abismos colocados na palavra de líderes, que se dizem líderes e pastores fiéis, que na verdade não são. Então continuamos nos nossos dias, assim como no passado, dando de cara com falsos mestres, com falsos ensinos, com falsas doutrinas. Precisamos ter muito cuidado, é um caminho extremamente perigoso, um caminho minado, é um terreno minado, o terreno que é preparado por esses hereges, por esses que deturpam a palavra de Deus, por esses que pregam a teologias da prosperidade e tantas outras coisas que são espalhadas no meio da igreja, e muitas vezes as pessoas absorvem, tomam isso para si. Esse período de pandemia tem sido um período que tem me preocupado profundamente, tem me preocupado muito acerca de como as nossas igrejas, ou a igreja, quando eu digo nossas igrejas, claro que é a igreja de Cristo, não é a minha igreja, mas a igreja a qual o Senhor me deu para pastorear, colocou nas minhas mãos como grande responsabilidade. E nesse período onde não podemos estar juntos por enquanto, mas estamos correndo atrás para voltarmos a estarmos juntos novamente, eu vejo uma igreja sendo pastoreada por muitos pastores. Dezenas de pastores, é gente ouvindo e vendo, assistindo live, assistindo vídeos, escutando rádio, palavra de tudo quanto é lado. Tem que ter cuidado para saber qual é o verdadeiro evangelho, para saber qual é a palavra fiel do Senhor Jesus Cristo, para ver se naquele evangelho, crente de Bereia, seja crente de Bereia, pastor está falando, está ouvindo, eu estou ouvindo um rádio, uma vizinha me indicou que eu escutasse o programa fulano de tal, peraí, é ele falando e eu na Bíblia, é ele falando e eu folheando, feito os crentes de Bereia. Paulo os elogia porque tudo que Paulo fala, eles vão lá e confirmam para ver se está nas Escrituras. Mas os crentes de hoje não se preocupam muito com isso. É Bíblia fechada e ouvidos abertos a tudo quanto é de evangelho. Isso aqui é o que está claro na carta de Judas. Veja, a mudança de tema, de falar sobre a salvação para a mudança de defesa do evangelho, não foi apenas da vontade de Judas, e não foi da vontade dele, foi da vontade de Deus. Então isso é extremamente importante. O Senhor sabia e sabe da necessidade da igreja. Preste bem atenção nisso. Não seja bobo, não seja boba, não se deixe enveredar por falsas doutrinas, por histórias aí da carochinha, por contos de fadas, como diz o apóstolo Pedro, por invenções, por invencionices de homens que não estão pregando o verdadeiro evangelho. Persevere, defenda a fé que uma vez foi te dada de uma vez por todas. Uma vez foi dada de uma vez por todas. Foi consumada a ti, nas tuas mãos, ao teu coração, para o teu bem, para o bem da igreja, para o nosso bem, irmãos. Do versículo 5, acompanha aí, ao versículo 16, eu estou dando esse salto, porque claro, a gente não tem tempo para tratar em detalhes de muita coisa, mas precisamos aqui falar da essência daquilo que o Senhor está nos ensinando essa manhã. Judas trata de descrever aqui o caráter e o perfil daqueles que estavam se infiltrando na igreja e daqueles que também já estavam infiltrados entre os amados irmãos das igrejas da qual ele está escrevendo, de onde essa carta iria ser lida e ouvida por muitos. Então, a partir do exemplo do Antigo Testamento e de certos pecados que foram cometidos naquele período, Judas ilustra comparando os pecados com os erros desses indivíduos que estavam realizando agora esse mesmo pecado no presente momento, ali naquele século. Daqueles que fizeram no passado, como o Antigo Testamento cita, havia uma repetição daqueles que estavam fazendo na igreja do século I. Como eu creio profundamente que há uma repetição dos mesmos erros e pecados e coisas perigosas nos nossos dias. Muda-se a geografia, mas o assunto é o mesmo. A questão é a mesma. A tentativa de mudança de verdade é a mesma.
E Judas aqui exorta para que esses seus leitores, esses seus irmãos, não cometam esses pecados pelos quais eles seriam punidos severamente, como o foram alguns no Antigo Testamento. Então tem que ter cuidado, tem que prestar atenção, tem que ler as Escrituras, tem que buscar a devocional nas Escrituras, tem que orar e pedir ao Senhor para que a mente seja iluminada, para você entender o texto, mas acima de tudo você tem que ouvir de quem tem estudado, de quem sabe explicar, de quem estuda, que se esmera na palavra, para poder trazer um pouco mais mastigado para aqueles que estão ouvindo. Então preste bem atenção nisso. E o versículo 5 aqui, que mostra a apostasia, né? É descrito por Judas aqui a apostasia, é no versículo 5 que nós vamos ser levados a vermos que estão registrados no Antigo Testamento os perigos da rebeldia, por exemplo. Né? E quando falamos de apostasia, estamos falando do afastamento da fé, do distanciamento da fé. Quando você escutar a palavra apostasia, aquele que apostatou da fé, é aquele que se afastou da fé, o mais longe possível. Ele se distanciou dela, ele abandonou aquela fé, ele abandonou a santidade, ele abandonou o amor a Deus. Essas são as raízes do pecado que são apresentadas aqui lá no Antigo Testamento. E são as mesmas daquela época que estão presentes hoje. A descrença, não é? A falta de santidade na vida, a imoralidade, a idolatria, a injustiça, a falta de coerência, a falta da verdade, a falta da honestidade, a falta da sinceridade. E naquela época o povo também já tinha experimentado desse terrível pecado. Eles duvidaram das promessas depois que cruzaram o deserto, por exemplo. O povo de Deus cruza o deserto, sendo cuidado por Deus, sendo abençoado por Deus, protegido pelo Senhor. E eles cruzam o deserto até a terra de Canaã, mas eles duvidam do Senhor. Esse é um dos pecados que estão também presentes no nosso meio, né? E a consequência desse pecado lá no Antigo Testamento foi a morte. Foi a morte por descrença, por não crer, por duvidar do Senhor, por não se colocar como servo de Deus. E 3 exemplos são colocados lá de juízo divino, como em Êxodo capítulo 12, lá no versículo 51, no capítulo 32, se você ler lá do 30 ao 35, e Números 14, 29 a 30. Eu não tenho tempo aqui para a gente discorrer esses textos, mas está lá, você vai ler. Eu quero repetir aqui, Êxodo 12, 51, 32, o capítulo 32, 30 a 35, e 14 de Números, 29 a 30. E você vai ver lá a descrença, a falta de fidelidade a Deus, e que isso levou como consequência a morte. São juízos divinos que vieram sobre aqueles que não se submetem ao Senhor. Está lá no verso 5. No verso 6, irmãos, Judas toma aqui como exemplo os anjos, por exemplo. Ele vai falar aí que os anjos se rebelaram contra Deus, abandonaram o seu lar, o seu local de moradia junto com o Senhor. Ele vai citar isso. No verso 7, lá ele vai citar o pecado de Sodoma e Gomorra. Veja aí como ele vai dando exemplos claros. Ele não escreve à toa. Sodoma e Gomorra, o pecado que cometeram da prostituição, da homossexualidade, e por isso foram punidas pelo Senhor. Não houve falta de rigor, mas houve punição da parte de Deus. No versículo 8, Judas vai aqui nos dizer no texto que aqueles homens eram alucinados, uma expressão que nós vamos entender como sonhadores. Quando você lê aí alucinados, homens sonhadores, fora de si, fora da realidade, fora do contexto real onde vivem. E eram assim por causa do efeito imoral justamente das suas fantasias. Essa alucinação, esse serem sonhadores fora da sua própria realidade, era provocado justamente pelas suas atitudes. E essas atitudes os afastavam de Deus e deixavam eles controlados pelos pecados imundos
que iludem esses homens e mulheres aqui pela ideia do prazer, deixando elas ausentes da realidade de Deus, se afastam de Deus e que se caminham para a imoralidade, para uma vida de falta de testemunho. Eles acabavam também por ser insubmissos a qualquer autoridade. Esses homens e mulheres que eram contra a igreja naquela época, que entravam com as heresias querendo deturpar a igreja, eles eram não só imorais, mas eles eram insubmissos a qualquer autoridade, não queriam ouvir palavra de apóstolo ou de líder da igreja, não queriam ouvir ninguém. Eles eram completamente desobedientes, como aqui mostra ao texto. Eles estavam seguindo o caminho de Caim, do ódio à ira. Esse era o desejo dos seus corações. O que Judas deixa claro aqui é que a presença desses homens estavam constrangendo não só a Judas, mas também constrangendo a igreja. Mas nesse constrangimento, Judas está aqui escrevendo e advertindo, exortando aos irmãos da igreja a batalharem pela fé que um dia for entregue aos santos e não darem ouvidos a esses homens e mulheres que estavam querendo deturpar o evangelho. Esse é o centro da mensagem. Essa é a preocupação de Judas, né? Depois aqui que Judas fez essa descrição do caráter desses falsos mestres, dá o perfil deles, olha igreja, cuidado, eles são assim, caluniadores, difamadores, eles são imorais, eles são desobedientes, eles não são sujeitos a autoridade alguma e eles ainda tentam destruir a igreja com doutrinas falsas, com ensinamentos falsos contrários à palavra do Senhor. Logo depois que ele faz isso aos irmãos daquela comunidade cristã, a partir agora aí do verso 17, ele volta-se de novo para aqueles irmãos a quem ele escreve, aos seus leitores, dizendo: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui temos o uso aqui do pronome pessoal na segunda pessoa do plural. Ele está falando vós, ele inicia o texto do versículo 17 dizendo vós, ou seja, aqui é usado por Judas para dar um destaque, dar uma ênfase de que essa palavra na qual ele está escrevendo, né, ela se torna uma oposição aos falsos mestres que praticavam todo tipo de libertinagem, imoralidade, mentiras, diferentemente dos irmãos que devem praticar o que é bom, daqueles que servem ao Senhor. Por isso ele começa dizendo, vós, porém, ele começa dizendo lá, vós sois diferentes, vós não sois iguais àqueles que agem assim, que tem esse tipo de atitude, esse tipo de mentalidade terrível que quer destruir a igreja de Cristo. Mas vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras que anteriormente foram proferidas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. É o que ele vai tratar e fechar esse versículo 17, né, e entrar num grande alerta aí no versículo 18. Né? Então, vós, porém, sois diferentes. Você que está escutando essa palavra aí, você é diferente. Vós, porém, sois diferentes. Lembre-se do que você aprendeu de correto, de simples e de puro da palavra do Senhor. Não se contamine, não se deixe contaminar. Seja diferente. E aí no versículo 18, ele diz aí, os quais nos alertavam. Porque o 17 ele não diz, vós, porém, sois diferentes, né? Vós, porém, amados, lembrai-vos do que vocês aprenderam anteriormente por meio das palavras dos apóstolos que foram proferidas. E esses apóstolos foram os apóstolos que andaram com o Senhor, que viveram com o Senhor, que foram testemunhas do Senhor, assim como eu. Nós não estamos mentindo, nós estamos falando a verdade, porque fomos testemunhas oculares daquele Deus que andou na terra em forma de homem. Então é a nós que vocês devem se lembrar, é de nós, é dessas palavras que eu escrevo que vocês devem se lembrar. E aí no versículo 18 ele vai dizer, os quais nos alertavam. Aquelas palavras que vocês ouviram lá dos profetas e dos apóstolos, essas nos alertavam. Nos alertavam o quê? Siga o texto, onde ele vai dizer, nos últimos tempos haverá zombadores, que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. Olha aí o 19. São estes que provocam divisão entre vós, os quais são dominadores e dominados pelas paixões de suas próprias almas. Olha como ele fecha o texto.
e não têm o Espírito. Eles não têm o Espírito. Eles não têm o Espírito de Deus. Eles não têm a Deus do lado deles. Então vocês tenham cuidado para não ouvirem as baboseiras, os erros, as frases perigosas, as chamadas pregações perigosas aí desses falsos profetas. Cuidado com essa filosofia, cuidado com essa ideologia, cuidado com seus falsos ensinos. Essas advertências aqui, irmãos, são sobre os falsos mestres, e foram feitas essas advertências não só por João, por Paulo, por Pedro, por Judas aqui nessa carta, mas por Jesus principalmente. Os apóstolos estavam aqui advertindo a igreja sobre a chegada deles e que haviam sido anunciadas também pelo próprio Cristo. E quando Judas escreveu essa carta, o desejo dele, a predição dele, né, aquilo que ele estava prevendo, foi feito antes, e antes já tinha sido cumprido. A igreja estava com a presença desses lobos aqui, vestidos de ovelha, são lobos devoradores, são chamados pelo Senhor Jesus Cristo, daqueles que saltam a cerca para o aprisco, de ladrões, de salteadores e não de pastor. É isso que ele está advertindo. Ele diz que esses são vestidos de piedade, mas são homens ímpios, são mentirosos e hipócritas. Eles agradam, eles fazem festa, eles fazem tudo o que é da vontade do coração humano. Mas o que é da vontade do coração humano não vai haver salvação. O que é da vontade do coração humano não vai haver preservação, proteção e graça da parte de Deus. É isso que ele está alertando. E por fim, queridos irmãos, aos versículos 20 e 21, no qual nós estivemos tratando aqui, como dando ênfase lá no princípio na nossa leitura. Ela nos traz uma exposição muito clara, as aplicações necessárias que nós devemos ter para a nossa vida, e são extremamente importantes para a prática da nossa fé cristã e, acima de tudo, para a defesa do Evangelho. Em primeiro lugar, uma melhor tradução ali para o texto do versículo 21 é guardai-vos, quando ele está lá dizendo. Mas ainda mais profundo é conservai-vos. Muito boa essa tradução, guardai-vos. Mas o texto nos traz ainda uma tradução original mais profunda. Conservai-vos, de conservação. Conservem-se no amor de Deus. Não apenas se guardem, mas se conservem no amor de Deus. E a palavra lá está no imperativo. Conservem-se. Vocês devem se conservar no amor do Senhor. No verso 20 tem 3 palavras que funcionam ali em conjunto, como o que chamamos de um verbo principal, onde ele usa guardai-vos, né? E aí é a primeira palavra que Judas aqui, de uma forma muito prática, nos ensina nessa ordem, como ensinou aos leitores da sua época, para quem ele escreveu. E eu quero trazer aqui uma melhor tradução para o que ele está colocando. Guardai-vos no amor de Deus. Como? Como é que você vai se guardar no amor de Deus? Como é que você vai se conservar no amor de Deus? Judas dá uma resposta sublime, maravilhosa, apaixonante, para que possamos colocar em prática, e você vai ouvir agora, para você colocar em prática na sua vida, para você poder estar conservado no amor de Deus. Ele usa guardai-vos no amor de Deus, ou conservai-vos no amor de Deus. Como? Você vai edificar-se. É onde ele começa dizendo, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, e por último, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Essa é a aplicação prática do versículo 21, quando ele diz guardai-vos ou conservai-vos no amor de Deus. Como é que você vai fazer isso? Você está aprendendo agora. Edificando-vos, orando no Espírito e esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E com base aqui nessa ordem e mandamento de Judas, onde ele nos orienta a guardarmos, né, ou a nos conservar, nós vemos aqui a maneira de como devemos nos guardar no amor de Deus para sermos protegidos no falso ensino e da falsa doutrina. Como é que nos guardamos? Nós nos guardamos edificando a nossa vida sobre as sagradas escrituras.
Essa é a resposta para o verso 20. Edificando-vos na vossa fé santíssima. E o verbo aqui, edificar, nos lembra uma construção, não é? Edifique a sua casa, ou seja, construa a sua casa. Isso nos lembra alicerce, nos lembra a base, né? E tudo isso é espiritual, nós vamos tomar como espiritual. Você não vai construir nada material aí, você vai construir espiritualmente, você vai fazer isso, né, com esse verbo aqui de edificar, e lembrando do alicerce, você vai fazer o seu alicerce onde? Na palavra de Deus. Você vai ver um grande exemplo lá na parábola em Mateus capítulo 7, versículo 24. Leia lá que você vai ver a base, os fundamentos, né? E aí você vai ver Judas aí no verso 17 trazendo essa diferença das ações entre o ímpio e entre o crente. Lá no fundamento, entre aquele que coloca a sua casa sobre a rocha e do que coloca a casa sobre a areia. Então, conforme aqui o versículo 17, todo o problema daqueles homens de quem Judas alerta nos faz entender, irmãos, que eles abandonaram e se esqueceram da palavra do Senhor. Houve aí uma queda, né, da vida cristã, e essa queda ela começa quando nos esquecemos da palavra, quando nos esquecemos de Deus, nos esquecemos de orar, nos afastamos, né? A leitura e a meditação são aplicações preciosas para a nossa vida. E aí é o que os verbos aqui no verso 20 acontece numa ação maravilhosa lá no original do grego, que foi escrito no Novo Testamento, de que a nossa língua portuguesa tem uma ação aqui que a gente chama de gerúndio, que é de continuidade, de fazer isso o tempo todo. Quando ele diz edificando-vos, Judas está nos ensinando que a construção da vida do caráter cristão tem que durar a vida toda, ou seja, tem que durar até a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto o Senhor nos sustentar e nos conservar a vida, você vai continuar construindo, não abandonando a palavra de Deus, mas orando ao Senhor e lendo e meditando e se aprofundando na palavra de Cristo. É isso que ele está nos orientando. Quanto ao edificar-vos, você também, para guardarmos o amor de Deus, ele nos ensina a orarmos no Espírito, como resposta também ao versículo 20. Ele nos ensina que a luta contra as heresias, ela não só dá no debate, ela não só dá no conhecimento, na área da troca de debate teológico. Não é isso. Isso faz parte, mas não é o tão importante. Ele nos manda aqui, nos guardarmos no amor de Deus, orando no Espírito Santo, orando contra essas heresias e falsos ensinos, para que o Senhor nos livre delas, para que o Senhor nos ajude a não dar ouvidos a esses erros, a essas falsas doutrinas. É pela oração que nós precisamos estar atentos a defendermos a nossa fé, certo? E Judas dá o exemplo claro aqui da oração como um meio de graça. Isso, a oração é um meio de graça para mim e para você. E um meio de graça extremamente poderoso para suportarmos as dificuldades da vida. Por isso Paulo nos diz, lá no texto de Filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo, sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração. Pela oração. O apóstolo Pedro, lá também na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, Deus é o nosso conforto, podemos confiantemente lançar sobre Ele nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então oremos para não cairmos em tentação e darmos ouvidos a doutrinas erradas. E por último, ele nos diz para nos guardarmos, e enquanto nós nos guardamos, aguardamos confiantemente a misericórdia do Senhor para a vida eterna, que é a resposta final aqui para o versículo 21. Judas nos revela os primeiros versículos, que os seus amados irmãos já haviam sido alvos da misericórdia de Deus, quando ele chama de amados. Ele diz no seu início, né? Fomos chamados, amados e guardados em Cristo Jesus. Já tínhamos recebido a misericórdia do Senhor, nos absolvido da penalidade do pecado, mas nós precisamos e devemos continuar a carreira da fé que nos foi proposta, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então a igreja, irmãos, tem que ter essa expectativa. É a mesma expectativa da igreja de Atos que nós vamos tratar à noite. A expectativa que gera perseverança. Eu concluo dizendo aos irmãos para nos guardar no amor de Deus. Conservar-nos no amor de Deus. Fazendo como? Nos edificando o nosso caráter nas Escrituras,
orando e esperando confiantemente a misericórdia no Senhor Jesus Cristo, na sua segunda vinda, na sua gloriosa vinda para encontrar a igreja. Em nome de Jesus, que o Senhor vos abençoe, vos guarde. Deus nos dê um bom dia hoje, até a noite, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.